Contam que a mãe, no momento da despedida, disse chorando ao filho: "Agora você não pertence mais a mim, mas a São Francisco." Mas um passo tão importante para a vida de Francesco Forgione parece pouco frente ao que estava acontecendo no início do século. Paris se torna um campo de exposição a céu aberto, com o florescer das surpreendentes invenções e grandiosas obras. A técnica, a ciência e o progresso pareciam dar respostas a todos os problemas e às interrogativas mais profundas do ser humano. É neste tempo que Sigmund Freud publica sua obra fundamental sobre a psicanálise. Em 1905, Albert Einstein anuncia a teoria da relatividade, que colocava as primícias não só para a física, mas também para uma nova interpretação do mundo. Confiança no progresso e no futuro sem precedentes. A religião passou a ser considerada como uma crença, uma superstição, uma estrutura que o mundo precisava se libertar. Não faltavam as piadas, como mostram essas imagens de um pequeno filme de um frade que se entrega às bebidas e às festas. Por estas imagens, você pode perceber a ideia que se passava às pessoas de uma vocação religiosa. No âmbito da igreja, o sentimento era de encantamento e medo, de ocasião e perigo. Em 1903, sobe ao trono de Pedro o Papa Pio X. Restaurar todas as coisas em Cristo. Este era o seu lema. Se fala com insistência de sacerdócio e sacrifício, de padre e hóstia, de oferta e vítima. Era assim que os teólogos místicos definiam como espiritualidade vitimal, ou seja, o desejo de conformar-se a Cristo, a sua encarnação, paixão, sofrimento e cruz. E exemplos não faltam, como Isabel da Trindade, que fez da cruz o ápice de sua experiência mística e que viveu seu longo período de enfermidade como oportunidade para abandonar-se ao amor de Deus. Ou ainda Gemma Galgani, que Padre Pio elogiou nos seus escritos e que fez da sua vida uma oferta através dos dons de seus estigmas. Este é o mundo que acolhe Francesco quando ele entra no convento para tornar-se religioso. Morcone e Serra Capriola são os lugares que o recebem. Estudo e oração, é assim que se forma Padre Pio. Ou penitência ou o inferno, era uma das máximas da ordem capuchinha. E como ajuda, tinha a rígida disciplina que na época o costume era provocar em si a penitência para corrigir a preguiça, o orgulho e os desejos carnais. Tentações a serem combatidas. Sentia duas forças dentro de mim, dizia Padre Pio, que lutavam entre si e partiam o meu coração. O mundo que me queria para ele e Deus que me chamava para a nova vida. Aos poucos, ele se acostumava a rezar e meditar no coro da igreja, principalmente o tema da paixão de Cristo. E o recolhimento era tal que lágrimas caíam no chão. Desta forma, Fra Pio adquiriu o costume de limpar as lágrimas porque tinha vergonha. Ele é bom, doce, obediente. Aquele co-irmão é sempre assim, mesmo quando está debilitado, escreve Padre Benedetto, seu diretor espiritual. De fato,
Padre Pio sofria de broncoalveolite. Mas finalmente, em Benevento, no dia 10 de agosto de 1910, foi ordenado sacerdote. Na sua primeira missa em Pietreutina, Padre Agostino, seu também guia espiritual, fez a pregação. Dizia: a missão do sacerdote se exprime em 3 lugares privilegiados: o ambão, o altar e o confessionário. Depois, em direção ao Padre Pio, acrescentou: você não tem muita saúde e talvez não consiga ser um pregador, mas lhe digo uma coisa: seja um grande confessor. Naquele mesmo ano, o governo da Itália começou a construção de um arqueduto de proporções jamais vista na Europa, que levou água para lugares de terra seca. Padre Pio continuava em Pietreutina. A doença pulmonar começou a agravar e se complicar, e os médicos que o consultavam não traziam notícias nada agradáveis. Ele terá uma morte precoce, diziam eles. Vocação religiosa parecia ser um sonho, agora distante. Exatamente por causa da doença, era perigoso estar em comunidade. É neste tempo que, segundo testemunhos, começaram os seus grandes tormentos, aquilo que chamavam de a batalha cotidiana com o inimigo. Ele não se dá por vencido, escreve Padre Pio, e assume todas as formas. Por diversos dias vem me visitar com outros comparsas armados, de bastões e ferro. Quantas vezes tive que me levantar da cama e ficar caminhando pelo quarto. Mas por que Satanás se opunha à missão de Padre Pio? E por que Deus permitiu que tais ataques provocassem tantos incômodos a este padre capuchinho? Talvez uma das respostas a estas perguntas fosse a vontade de Padre Pio de ser vítima perfeita, amar Cristo a ponto de desaparecer, ou como diz São Paulo, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É aqui, em Pietreutina, nesta pequena sala de acesso por uma escada de pedra, que Padre Pio vivia a angústia e o tormento de querer se conformar a Cristo, como nos escritos de São João da Cruz, a noite escura da alma. O novo século parecia estar repleto de progresso, confiança e futuro, mas acabou se tornando portador de guerra e morte. No dia 14 de março de 1914, Padre Pio, respondendo ao provincial, pede orações, porque, dizia ele, as coisas não estão muito boas, e se o Senhor não der o remédio, o mundo ficará pior. O atentado a Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914, que vitimou o arqueduque Francisco Fernando e sua esposa Sofia, foi o estupim de um dos maiores massacres da história da humanidade, a Grande Guerra. A Áustria, apoiada pelo Império Alemão, declarou guerra à Sérvia, provocando terror na Europa. A França, em resposta, também declarou guerra à Áustria e à Alemanha, e na sequência, Rússia e Inglaterra entraram em campo. Aos que pedem de abençoar o exército, receberam do Papa Pio X a resposta: eu abençoo somente a paz. Mas a dor da guerra o fará morrer do coração. Se inscreva no canal e não perca os próximos episódios. Até mais!